mas aí Deus mudou tudo. Então eu fico contente que como é Deus que muda, pois é mais interessante. Como a palavra é a respeito do pão, o pão da vida, vamos abrir a nossa palavra em João 6:1, porque fala justamente da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas interessante que nós vamos falar um pouquinho desse pão, dessa multiplicação, desse milagre de Jesus na sua passagem na terra, mas Deus me viajou para alguns outros caminhos que eu achei muito legal. Todo mundo achou? João 6:1? Amém. Pai, querido Deus, eis aqui o teu servo, Senhor, para mais uma vez te servir, para mais uma vez que se estabeleça o teu reino, Senhor. Que a tua vontade prevaleça, que o homem diminua todo instante para que tu cresças, que seja o Senhor a ministrar essa noite, que seja o Senhor a falar essa noite, que seja o Senhor realmente a nos transformar e multiplicar. Mais uma vez, eu quero ser uma ferramenta em tuas mãos. Eu quero apenas ser usado por ti, Senhor. Então, eis-me aqui, para que mais uma vez o Senhor assuma com total controle, principalmente das palavras que sairão da minha boca, em nome de Jesus. Amém. É um milagre, é uma passagem bastante conhecido por todos, mas nós vamos ler um pouquinho e nós vamos depois dar uma viajada aí na palavra hoje. Diz assim: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Apenas um parênteses: 5.000 homens. Se você multiplicar aí esposa e filhos, faça a sua multiplicação para saber o número de pessoas que ali estavam. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Você vai começar ou... Não? Tranquilo? Então tá bom. Gente, isso aqui, como eu disse, é uma passagem bastante conhecida com relação à multiplicação, com relação a esse milagre de Jesus na terra. E mais uma vez, os discípulos, os homens que assim o acompanhavam, sempre, na grande maioria, ficavam muitas vezes desesperados com relação a esses milagres que iriam ou não acontecer. E aqui, interessante, é que André pega lá um rapazinho que tinha 5 pães e 5 peixes e entrega para Jesus. Ó, tem um menininho aqui que tem
tem 5 pães, 5 peixes, veja o que o Senhor pode fazer com isso. E aí realmente fez com que essa multiplicação acontecesse naquele lugar. Mas nós sabemos que Deus é o pão da vida. Por que Deus é o pão da vida? Porque muitas vezes nós nos apegamos ao pão natural, ou à nossa comida natural, ou ao nosso sustento natural, e esquecemos que ela só não nos basta. Muitas vezes nós só temos olhos naturais para o que os olhos possam ver. E esquecemos que os nossos olhos sobrenaturais muitas vezes estão embaçados. Não conseguem entender que o verdadeiro pão da vida é esse Deus que nos sustenta. É esse Deus que é o dono do ouro e da prata, que nós somos apenas mordomo de tudo que temos. Que da mesma forma que Ele nos dá, muitas vezes Ele pode nos tirar. Que muitas vezes esse pão da vida está sobre nossas vidas e nós não damos o devido valor por tudo que temos. Que muitas vezes esse pão da vida, nós estamos preocupados com o nosso eu, com o nosso umbigo, e não olhamos ao nosso lado para ver quem está ao nosso lado, se ele tem realmente esse pão da vida, ou se ele conhece o pão da vida. E isso fica muito mais claro se a gente der sequência na sequência com relação ao outro milagre que Jesus fez, que olha que maravilhoso essa situação, que é quando Jesus anda sobre o mar, que também é na sequência de João 6. E aí, à tarde, Jesus tinha, quando ele fez o milagre da multiplicação, ele sobe para o monte para orar. E ele, olha que interessante, no capítulo 22, Jesus é o pão da vida para os que creem. Presta atenção, Jesus é o pão da vida para os que creem. E aí diz assim, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia nem mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Interessante que Jesus deu uma ordem, deu uma voz de comando para que os seus discípulos fossem naquele barco. E ele deu essa ordem de uma maneira tão clara que prova que os discípulos não queriam ir. E aí quando Jesus manda que eles vão no barco, tem um agravante. Qual é o agravante? Começa um vento forte. Começando esse vento forte, eles começam a ficar com medo. E devem um ter falado para o outro: agora eu sei por que Jesus não veio. Esse barco vai afundar. Por isso que ele não está aqui. Ele ficou lá e nós viemos agora nesse barco. E esse barco não vai dar certo. Até porque muitos que ali estavam já tinham tido uma experiência de um naufrágio. Interessante que ao esse barco cada vez mais entrar nessa tempestade, a incredulidade de cada um desses discípulos começou a crescer. O desespero começou a bater neles. Até que o que aconteceu? Jesus começa a chegar perto desse barco, andando sobre as águas. E o primeiro momento, o que eles viram não foi a figura de Jesus, mas imaginaram que fosse um fantasma que estava chegando. Porque mais uma vez, aos olhos naturais, era impossível um homem andar sobre as águas. Mas teve um homem apenas, que quando Jesus disse para que se acalmassem, que eles estavam chegando, teve um homem que acreditou e deu um passo de fé naquele momento. Quem foi esse homem?
Quem? Pedro. Pedro, então, fala para Jesus que ele queria viver da mesma experiência que Jesus. E assim Jesus dá de novo a sua voz de comando. Pedro, venha, ande, creia apenas. E Pedro até começou bem, né? E Pedro, eu fico imaginando que Pedro, ao sair do barco e fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo, devem ter falado também um para os outros: esse cara está louco, esse cara cheirou bola, esse cara não está bem da cabeça. Quem ele pensa que é? Ele pensa que é Deus? Ele pensa que também é Jesus? Ele pensa que ele também pode fazer isso? Agora eu lhe pergunto: quantos aqui já saíram do seu barquinho? Quantos aqui ainda continuam dentro desse barquinho, agarrados lá dentro, porque os seus olhos sobrenaturais não deixam, apenas vivem com os olhos naturais? Quantos aqui continuam até hoje dentro do seu barquinho, ouvindo as pessoas falarem para você: se você sair desse barquinho, você vai afundar, não vai dar certo, você não vai ser ninguém, você não vai se formar, você não vai receber uma promoção, você não vai restaurar o seu casamento, você não vai casar, você não vai achar um homem ou uma mulher que você possa dividir a tua vida. Quantas e quantas vezes nós nos apegamos dentro do nosso barquinho, assim como os demais discípulos que andavam com Jesus, e não saímos do nosso barquinho. Nós ficamos agarrados no natural. Nós não nos permitimos fazer com que o pão da vida seja uma verdade em nossas vidas. Que o pão da vida é para apenas aqueles que creem nesse Deus do possível e do impossível. Que interessante como Pedro foi o único que deu o passo de fé. E aí, muitas vezes, quando do nosso lado, algum Pedro dá esse passo de fé, nós murmuramos: por que Deus abençoa ele e não abençoa a mim? Por que Deus dá uma casa legal para ele e não dá uma casa legal para mim? Por que Deus deu uma promoção, um emprego para ele e não dá uma promoção para mim? Por que Deus dá um carro que ele queria, que eu também gostaria de ter, e eu não tenho esse carro? Porque é muito mais fácil nós tentarmos puxarmos Pedro para de volta do barco, do que nós sairmos do nosso barco e também andarmos na água. Andarmos na água, que é impossível aos olhos naturais. Mas Pedro fez isso. Quantos aqui já tiveram coragem de sair do seu barco para alguma coisa que, de novo, era surreal, era impossível de acontecer ou até mesmo de fazer? Que interessante que você tem outros homens da Bíblia, e aí eu fui ver quem mais fez isso. E eu achei mais um homem que fez isso. E vocês vão entender. Abre lá em 1 Samuel 17. E vocês vão ver outro homem que aos olhos naturais era impossível, mas ele também saiu do seu barquinho de uma maneira diferente. E eu estou falando de quem aqui? Eu estou falando de Davi. Davi, um homem pequenininho, lá de Mojimirim, né? De Mojimirim, Davi, pequenininho. E aí eu fico imaginando insultando os israelitas a todo instante, Golias chamando os homens israelitas para um duelo, para uma luta no mano a mano. E aí ele gritava: tem homem aí? Se tem homem aí, vem aqui para ter comigo, cai dentro. Aí eu fico imaginando os homens de Israel. Está falando com quem? Está falando com alguém. Se fingindo de morto, ficando dentro do seu barquinho, quietinho, se possível se abaixando, para que ele não fosse avistado
por Golias. Porque, de novo, Golias era um homem já com bastante experiência em guerra, em luta. E interessante que a todo instante diz aqui na palavra que todos os homens de Israel fugiam diante dele e temiam grandemente, no capítulo 24. E no 25, os homens de Israel diziam que aquele homem que subiu, pois afrontar a Israel, há de ser um homem que vai ferir quem estiver à sua frente. E nenhum homem de Israel até então se predispôs a enfrentar Golias. Davi, passando naquele momento, Davi ouviu de novo Golias chamando ou falando se tinha algum homem em Israel, algum homem para que tivesse com ele um filisteu, e assim decidirem o que seria, qual o destino dos dois povos. Foi quando Davi, quando ouviu aquela gritaria, aqueles insultos, perguntou: o que ganha quem for lutar com esse gigante? Qual que é a recompensa? E a recompensa era que quem ganhasse aquele duelo, aquela briga, aquela luta, ou melhor, quem perdeu seria escravo, todo o povo seria escravo de quem ganhou. O Davi já achou interessante. E mais uma vez, aquilo que eu disse para vocês, que muitas vezes quando você está dentro do seu barquinho, que você tenta sair do seu barco, muitos com medo maiores do que o seu não deixarão, te segurarão até pelo braço, dizendo: não faça isso, você não vai se dar bem, você vai se dar mal, você não vai conseguir. Foi assim que Eliabe, o seu irmão, fez com ele. No capítulo 28, o irmão mais velho falou: o que você está fazendo? Você está louco? Vai cuidar das ovelhas lá do papai. Você é um pastor de ovelhas. Você não deve estar nas suas faculdades mentais um dia. E aí Davi até se assustou. No 29 ele fala: o que eu fiz agora? Só porque eu perguntei? Só porque eu me interessei? Porque esse gigante, esse filisteu está afrontando o nosso povo? E aí Davi, com essa negativa do seu irmão, ele se encorajou ainda mais. Mas não mais o suficiente, que o rei também se assustou com isso de Davi. E aí Davi, quando realmente decide pelejar com o gigante, ele vai com o rei Saul. E aí rei Saul também não entende como é que Davi, daquele tamanho, poderia realmente enfrentar um gigante. Como ele poderia, um pastor enfrentar um homem acostumado à guerra, à briga. Como pode um pastor que não tem nenhuma experiência em guerra querer enfrentar um homem extremamente habilidoso na guerra? E quando rei Saul questiona tudo isso a ele, qual foi a resposta dele? Aí escreveu a Bíblia inteira, tá isso. Qual foi a resposta dele? A resposta dele foi: o senhor não sabe nem a metade do que eu vivo. Lá, para salvar as minhas ovelhas, eu já enfrentei leão e já enfrentei urso. E assim eu tirei as ovelhas da boca desses animais. Aleluia! Glória a Deus. Então, eu sei do que eu estou fazendo. Mas olha como é interessante. É que rei Saul, como não tinha, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Não tinha mais nenhum outro homem com a mesma coragem de querer enfrentar
aquele gigante. Ele fala, então está aqui uma armadura para você. Só que o tamanho, o número da armadura era maior do defunto, né? Do defunto era muito maior. Ficou enorme para ele. Ele vestiu a armadura e falou assim, eu não vou conseguir, eu preciso de quê? De mobilidade, eu preciso de agilidade para enfrentar esse gigante. E ele tirou de novo toda a sua armadura e ele foi com uma outra armadura. Porque aquela armadura que o rei Saul havia lhe dado nem lhe servia. Quanto mais iria resolver o seu problema. E assim Davi assume então de poder representar o povo de Israel e enfrentar o filisteu representante, no caso aí Golias. E aí Davi vai encontrar com o gigante. Aí no 48, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Veja, como eu te falei, a agilidade de Davi era muito maior, era talvez a única coisa a seu favor. Extremamente ágil, porque a gente sabe que assim como o inimigo, se eu pudesse hoje desenhar para vocês o inimigo, eu desenharia o inimigo assim como Golias, um gigante, um elefante branco, que tem uma morosidade para se deslocar, que tem uma dificuldade para poder chegar até nós e tocar em nossas vidas. Mas assim ele só faz porque nós não somos ágeis na nossa fé. Nós não nos mobilizamos quando não saímos da nossa zona de conforto. Nós ficamos no nosso mundinho, ou seja, nós ficamos no nosso barquinho. E aí, quando nós ficamos no nosso barquinho, nós só passamos por tempestades, nós passamos por ventos fortes, aí vem o sol forte, e nós dentro do nosso barquinho. O que nós fazemos para sair do nosso barquinho? Nós saímos e enfrentamos, assim como Davi fez com Golias. Então eu fico imaginando o inimigo. Muitas vezes a gente usa esse termo quando você tem uma grande corporação empresarial, uma empresa muito grande, você chama essa empresa, nós chamamos essa empresa no mercado de um elefante branco. Por quê? Porque ela não tem agilidade em algumas ações. Para você conseguir alguma coisa, demora muito tempo, passa por muitas cadeias de aprovações, principalmente algumas multinacionais. Então é muito difícil você conseguir levar alguma coisa que possa você ganhar e ter algum resultado positivo. É assim que eu vejo o inimigo. Extremamente pesado, extremamente gordo, extremamente lento. E mesmo assim, nas muitas e muitas vidas, ele alcança. Muitas e muitas vidas, ele consegue alcançar e agir sobre a vida de cada um. Não é porque ele é ágil, pelo contrário, ele é extremamente lento. É porque nós também nos tornamos lentos quando a nossa fé é pequena, quando nós não acreditamos de que Deus pode entrar na tua casa e transformar a vida da tua mulher, do teu filho, na tua vida, da tua mãe, do teu pai. Isso nos torna muito lento, a ponto de qualquer um, até mesmo uma tartaruga, nos alcança. E olha que interessante, Davi vai pelejar contra Golias, e gente, qual foi a arma que Davi usou? Qual? Que arma que é essa que usa-se com guerreiros? Normalmente guerreiros usam espadas, escudos e outras machados. Ele usou uma funda e prometeu a cabeça do gigante, que entregaria a cabeça do gigante. Aliás, ele disse isso a Golias. E assim ele fez.
E assim ele conseguiu. E é a história que Davi matou Golias. Então, nós temos duas comparações de dois homens na Bíblia que tiveram coragem, que tiveram atitude para poder mudar a história da sua vida. E o que falta muitas vezes para nós, ou na grande maioria das vezes, é atitude. Nós, muitas vezes, somos homens e mulheres sem atitude. Muitas vezes, ao ministrarmos alguns maridos, nós podemos ver claramente, depois de um tempo, que ali existe um homem sem atitude. E um homem sem atitude se transforma no famoso homem banana. E é assim que muitas vezes nós nos transformamos em cristãos bananas. Não temos atitudes, não fazemos nada para mudar a nossa história. É mais fácil ficar do lado, resmungando, murmurando, reclamando que eu não merecia isso. A síndrome de Gabriela, sou mesmo assim, nasci assim, vou morrer assim. Não consigo mudar a minha história. Se tem uma situação difícil, que seja qual for na sua vida, cabe a você a mudar essa história. Se você quer mudar alguém ao seu lado, se você quer convencer desse Cristo, quem é Cristo, quem é o pão da vida, seja você primeiro o pão da vida. Agora, numa quinta-feira, há um mês atrás, mais ou menos, Deus trouxe uma palavra e eu vou encerrar, participar vocês, quando a gente fala de pão, que Deus é o pão da vida. Nós temos que lembrar uma coisa: Deus é o pão da vida, mas nós somos o fermento. E como é que está o teu pão? É um pãozinho de forma? Ou está um pão bonito? Aquele feito caseiro, aquele cheiro maravilhoso que traz esse pão em nossas vidas. E é interessante como a palavra fala muito sobre fermento. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, não precisam abrir, Êxodo 12:15. Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Êxodo 12:19. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas. Êxodo 13:7. 7 dias se comerão pães ázimos, e nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. Levítico 2:5. Se tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, será de flor de farinha sem fermento. Levítico 2:11. Nenhuma oferta que fizeres ao Senhor será preparada com fermento. Deuteronômio 10:16. O fermento não aparecerá contigo por 7 dias. Mateus 13:33. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Mateus 6. Jesus disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mateus 16:11, 16:12, Marcos 15, Lucas 1, Lucas 13:21. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou. 1 Coríntios 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5:8. Pelo que celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção. E Gálatas repete de novo Coríntios, Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda a massa toda.
Quando eu disse que nós somos fermento, nós somos fermento. Agora eu lhe pergunto, qual é a dosagem desse fermento? Aquele que tem uma certa habilidade na cozinha, sabe que o fermento, principalmente quando você está fazendo pão, é fundamental para o crescimento da massa. E o que Deus falou muito no meu coração foi exatamente isso. Se Deus é o pão da vida e nós somos o fermento, como está o teu fermento? Será que nós sabemos que o fermento também tem uma facilidade muito grande para embolorar? Ele embolora com uma facilidade muito grande. Ele estraga muito fácil. Então, se nós não soubermos a dosagem certa de usarmos o fermento, nós estragamos o pão da vida. Nós estragamos o pão da vida, que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos mantém de pé, que é Deus que faz com que cada vez mais nós possamos nos desprender das coisas naturais e olhar para as coisas realmente do reino. Nós sabemos que esse nosso fermento, tantas vezes, e aí o fermento se encaixa em malícia, em corrupção, em mentira, em maus posicionamentos ou falta de posicionamentos, ou não colocar em prática os seus preceitos. Muitas vezes nós, maridos, achamos que não precisamos tratar as nossas esposas com honra, com dignidade. E ao não tratarmos as nossas esposas com honra, nós estamos não só embolorando o nosso fermento, mas também o fermento das nossas gerações futuras. Porque os nossos filhos também presenciam e vivem isso. E irão viver isso com as suas esposas ou esposos. Presta atenção, que o teu fermento pode ser responsável por muitas e muitas vidas. Que o teu fermento pode fazer a diferença por mais de 2.000 vidas com relação às gerações futuras. Sem contar as pessoas que estão à sua volta. Assim como um fermento leveda a massa, ele também contamina a massa. É assim você, fazendo uma figura com relação a quem está ao seu lado. Como é que está o teu fermento? Porque esse mês todo nós estamos falando do Deus que é o pão da vida. Esse mês todo é a palavra que os céus se abriram para que nós pudéssemos ter o entendimento do que significa realmente esse pão verdadeiro, esse pão único, esse pão que não tem nenhuma contaminação. A contaminação quem coloca nesse pão somos nós. Assim como eu disse no início, para que você saia do seu barquinho, para que você dê o teu passo de fé, não importa a circunstância. Se você não está satisfeito com alguma situação, ore, pede para que Deus te traga estratégia de sabedoria, para que você mude essa situação, mas não se conforme com essa situação. Não deixe que essa situação tome conta da sua vida e te envenene, e te embolore, assim como o fermento. Se você quer realmente fazer com que esse pão da vida faça diferença na sua vida, mude a história, mas mude você. Não depende dos outros. Abra o teu coração. Mas você não tem como fazer com que esse pão da vida seja real na sua família, se você não tem intimidade com esse pão da vida. Se você só busca esse pão quando você tem fome. Quando você não tem fome, você nem lembra que esse pão existe. Ou seja, quando
você não tem nenhuma necessidade, você não busca Deus. Agora, quando o calo aperta, quando alguém fica doente, quando um problema financeiro chega na tua casa, aí você corre para Deus. Aí você corre para se alimentar desse pão. Mas esse pão você esquece que ficou um tempão lá guardado, que ele acabou mofando, porque assim você o permitiu. E aí nós murmuramos para Deus: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor permitiu que acontecesse tal coisa em minha vida? Por que o Senhor permitiu que essa enfermidade chegasse? Por que o Senhor permitiu que essa praga entrasse na minha casa? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? E você se esquece de quem permitiu isso? Foi você mesmo. Foi você que permitiu, você que não orou, você que não jejuou, você que não pagou preço, você que muitas vezes não parou nem para ouvir Deus e principalmente quem está à sua volta. 90% dos problemas de relacionamento de marido e mulher é falta de diálogo. Não se falam, não se conversam. É só um atacando o outro o tempo inteiro. Se você quer cuidar do pão da vida, cuide dos mínimos detalhes. Não deixe ele tomar proporções grandes. Mate o mal pela raiz. Se você percebeu que tem alguma coisa errada com a tua esposa, com o teu filho, não espere, principalmente com o teu filho, não espere o mundo fazer isso por você. Faça você mesmo. Gere essa intimidade com o teu filho. Porque você, sacerdote, se você não pratica isso na sua casa, com tua esposa e com teus filhos, que é um exercício diário, você não consegue fazer isso com Deus. É muito simples. Nós somos o que somos no dia a dia. Por mais que nós possamos ou queremos tentar disfarçar com uma máscara ao entrarmos na igreja ou ao entrarmos em qualquer evento gospel, eu sou crente, eu sou cristão. Se não condiz com o teu dia a dia. Se você não praticar isso com a tua esposa no dia a dia, a sua tolerância, a sua paciência. Eu sei que mulher adora falar. E fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Como diz o pastor Cláudio, vai abrindo todas as caixas. Caixa do filho, caixa do dinheiro, caixa do sexo, caixa da casa, caixa da empregada. E o homem abre uma caixa de cada vez. Mas é um exercício. De novo, a atitude. Nenhuma mulher gosta de um marido banana. Nenhum filho gosta de um pai banana. E não se esqueçam que a história se repete. Se o pai é banana, a probabilidade do filho se tornar um marido banana e assim sucessivamente é muito grande. Ou seja, nós homens somos responsáveis de ser os disjuntores de mudar essa história, independente da herança que nós recebemos. Ah, mas meu pai não me dava carinho, meu pai não dizia que me amava, meu pai não me abraçava, meu pai era duro. Legal, que sirva de lição para você, para que você mude essa história com os seus filhos. Porque você sabe o quanto isso doeu em você. Se você não poder chegar no teu pai, abraçar o teu pai e dizer: velho, eu te amo, você é especial para mim. E não adianta você querer fazer isso depois que ele morreu. Muitas vezes isso aconteceu com pessoas muito próximas de mim. Não, meu pai sabia que eu amava ele. Meu pai participou de todos os meus momentos especiais. Todos os meus momentos especiais da minha vida, meu pai estava presente. E aí eu perguntei: em todos os momentos especiais do seu pai, você estava presente? Não. Não estava presente. E agora eu
eu pergunto, todos os momentos especiais da sua vida, você convida Deus para que Ele esteja presente? Eu vi uma pregação também outro dia, que o casal ia casar, preparando todos os preparativos, principalmente a festa. Então estava lá o salão, o buffet, os arranjos, os convidados, quem seriam os padrinhos. Gastaram-se fortunas nesse casamento, porque era todo o sonho, né, do casal que está se casando fazer uma festa. Esse casamento não durou 30 dias. E aí foram buscar aconselhamento do pastor. Por quê? Nós fizemos uma bela de uma festa, no melhor lugar, com o melhor buffet, com 18 padrinhos de cada lado, viajamos para o melhor lugar, tudo maravilhoso. Mas o que aconteceu? Esqueceram de convidar o principal convidado para aquele casamento, que era Deus. E aí, se lembraram de tudo, menos do principal convidado para aquela relação. E é assim que nós fazemos em nossas vidas. Se nós não, todas as vezes, nós já temos declarado aqui que nós renovamos a nossa aliança com Deus a todo instante. Mas como é que você renova? Declarando, falando isso? Não! É com atitude. É ele vendo mudança na sua vida. É ele vendo que a aliança está fazendo com que você mude os seus posicionamentos. Não importa a circunstância. Não importa se eu estou bem ou mal financeiramente. Não importa se tem enfermidade ou não na minha casa. Interessante que uma senhora chegou também para um pastor, falou: pastor, eu estou com câncer e eu vou morrer. Aí o pastor falou: irmã, eu não tenho câncer e também vou morrer. Aí ela falou: isso é engraçado, né? Ele falou: eu levo a vida de uma maneira engraçada. Aí ele virou, ela falou: o senhor pode orar por mim? Ele falou: posso. Pai, o senhor sabe que essa irmã está passando uma enfermidade, ela está com câncer. Se assim o Senhor permitir que ela seja curada, nós viveremos a sua glória. Mas se o Senhor não permitir que ela seja curada, ela vai ver a sua glória. Olha que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Muitas vezes nós queremos que Deus haja de uma maneira sobrenatural na vida de alguém, principalmente quando é enfermidade. E aí nós oramos para que Deus cure aquela pessoa, porque a cura daquela pessoa vai fazer com que a glória de Deus seja manifesta em todo o nosso meio. Mas nós esquecemos que se ela não for curada, e assim Deus não permitiu a sua cura, que ela pelo menos vá viver a glória com Deus. Mas para que ela viva essa glória com Deus, ela tem que ter o passaporte que permite que ela esteja diante de Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é muito clara. Assim como Deus ministrou para mim quando eu estava realmente buscando para trazer a mensagem para vocês. Teu barquinho. Saia do teu barquinho. Largue esse barquinho. Tenha atitude. Tenha fé. Creia. Eu não sei qual é a tua necessidade. Deus sabe e vocês sabem. Mas mudem a história da vida de vocês. Assim como Davi teve a coragem de enfrentar o gigante, tenha a coragem de enfrentar o dia a dia como se fosse um gigante. Apenas creia. E terceira e última mensagem: como nós estamos vivendo esse mês, que é o pão da vida, procure olhar para o teu fermento, porque esse teu fermento é que vai dar a magnitude do que você vai usufruir, do que você vai viver com esse pão da vida. Se tem alguma coisa incolorando nesse seu fermento, tire isso rapidamente da sua vida.
não deixe contaminá-lo como um todo. Isso é possível, tanto aos olhos naturais como aos olhos sobrenaturais. Não permita que contamine como um todo, não só você, como sua casa, a sua família, o seu ministério. Olha o seu ministério como está. Que tamanho que está o teu ministério? E aqueles que não têm ministério, quando é que vão realmente viver alguma coisa exclusiva, com exclusividade para Deus? Qual é o teu objetivo de vida? Qual é o teu sonho? O que você sonha para a tua vida? Onde você quer estar daqui a 5 anos? De que maneira você quer estar? Tanto dentro do ministério como fora do ministério. Interessante que eu sempre fui muito sonhador. Sempre, desde pequeno. Foi por isso que com 16 anos eu me emancipei para ter a primeira loja, o meu primeiro comércio. E eu sempre sonhei. E outro dia, como eu tenho viajado muito, estava viajando sozinho, Deus me trouxe cada sonho que eu tinha tido desde menino. Um menor muitos sonhos. Vou contar um para vocês. Meu sonho era ter uma casa com uma tabela de basquete. Que sonho ridículo. Mas que para mim era um sonho de que eu queria ter sempre na minha casa e eu não tinha espaço para isso. Então eu comecei a pontuar cada sonho que Deus realizou na minha vida. Gente, façam essa reflexão. Ele começou a me trazer sonhos que eram muito mais do que eu tinha imaginado. Eu jamais poderia imaginar tantas coisas que eu já vivi. Porque Deus vai no detalhe. Deus caprichou tanto em alguns fermentos que permitiu que esse pão tornasse proporções que eu jamais poderia imaginar que eu iria viver. Até mesmo quando eu me converti, eu lembro que uma amiga minha falou: eu te conheço, em pouquíssimo tempo você vai virar pastor. Eu falei para ela: isso nunca vai acontecer na minha vida. Se tem uma coisa que eu não vou ser, é pastor. Aleluia. Então tem coisas que são muito interessantes. E é esse que é o legal da vida. Que por mais que você relute, por mais que você fale que não tenha capacidade, que você não esteja preparado, quando você entrega a sua vida para Deus, e talvez essa seja a minha diferença com a Mônica quando a gente entrou nessa igreja. Nós não éramos nenhum especialista e nunca fomos nenhum especialista em Bíblia ou em teologia. Mas tem uma coisa que eu sempre brinco. Nós sempre estamos muito facinhos para Deus. Todas as vezes que Deus nos chamou ou colocou a mão por alguma razão, nunca nós falamos não. Quase todas as vezes nós falamos talvez porque nós achávamos que não tínhamos competência ou que não poderíamos não conseguir. Mas mesmo assim, nós tentamos. E eu acho que deve ser a grande maioria. Muitas vezes eu não tenho nenhuma atividade na igreja porque eu acho que eu não sirvo, que eu não consigo. Basta sair do seu parquinho. Faça a diferença. Qual é o legado que você vai deixar nessa terra quando você for embora? Qual é o legado? As pessoas vão lembrar de você de que maneira? Por quê? Como? De uma maneira positiva? Deixou sua marca? Porque é esse legado que nos possibilita de viver a vida eterna. É como se fosse um vestibular essa nossa vida na terra. E aí que vai nos permitir de entrarmos ou não para a eternidade. É esse legado nosso. E o legado é em todos os sentidos.
com os meus filhos, com as pessoas que estão à minha volta, ao meu local de trabalho, da forma do meu agir, da forma do meu falar. Eu sou o que eu falo ou eu só falo? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Conheço muitas pessoas que fazem isso. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser isso. Não importa aonde eu esteja. Eu não posso ser camaleão, mudar de cor ou de forma, dependendo do lugar que eu estou. Eu tenho que ser um só. Eu tenho que buscar a santidade. O mundo prega felicidade. Felicidade a qualquer preço. Felicidade a qualquer custo. Mas o pão da vida prega santidade. Você pode ser santo e feliz? Pode. Mas você pode ter somente a felicidade sem viver em santidade? Não. É uma enganação. Porque a gente sabe que isso é impossível. Porque naquele momento você supriu aquela sua necessidade. Isso a gente vê com bebida, com droga, com sexo e rock and roll, em todo instante. Mas é momentâneo, é muito pouco. Se nós não estivermos olhando para uma coisa muito maior. Espero que essa mensagem tenha realmente possa fazer alguma diferença na vida de vocês, assim como tem feito, assim como fez na minha, pelo simples fato de Deus ter trazido tudo isso para mim. Isso foi muito marcante. Isso nos faz tirar da nossa zona de conforto, sair do nosso quadrado e buscar algo diferente, fazendo com que realmente cada vez mais nós possamos olhar para o alto e não para a frente, tendo esse Deus que é, esse Deus que opera em nossas vidas a todo instante. Basta nós permitirmos. Baixe sua cabeça. Pai querido Deus, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por essa mensagem, por tudo que foi dito, por tudo que foi falado, por esse Deus que és, por Deus que realmente tem nos colocado em lugares diferentes para que o teu reino seja manifesto. Que essa mensagem possa fazer diferença na vida das pessoas, que elas possam realmente ter o entendimento da importância que é esse pão da vida para cada um de nós. Esse Deus que sara, esse Deus que cura, esse Deus do possível e do impossível, esse Deus que perdoa incondicionalmente, esse Deus que ama incondicionalmente, esse Deus que tem realmente tratado as nossas vidas com tanto amor. Pai, querido Deus, que possamos fazer isso uma verdade em nossas vidas. Que haja espíritos de intrepidez em cada um de nós. Espíritos que avançam e não que retrocedem. Espíritos que realmente buscam fazer com que cada vez mais a tua santidade seja crescente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que não desiste de nós jamais. Que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar, a nos guardar, a fazer com que cada vez mais e mais o teu nome seja engrandecido, seja elevado, a cada vez mais pessoas possam te conhecer na intimidade, renovando a todo instante, Senhor, a nossa aliança contigo. Tenhamos uma semana realmente abençoada, que possamos sair do nosso barquinho e fazer com que andemos em fé. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.